Olá! No nosso momento de gestão pedagógica de hoje, abordaremos o planejamento pedagógico. Bem, quando falamos de ferramentas de gestão pedagógica, nós falamos de três grandes eixos. Nós falamos de processos estratégicos, de monitoramento de educadores e do monitoramento e acompanhamento dos alunos. Quando nós falamos de planejamento pedagógico, nós estamos falando de um dos processos estratégicos. Quando nós falamos de planejamento, nós estamos dizendo respeito a decisões atuais, mas que vão implicar em resultados futuros, certo? E o planejamento, ele pode ser de três tipos. Nós temos aí o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Mas o que vem a ser cada um deles? Então vamos lá. O que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico, ele acontece mais a nível gerencial, né? Então é aí o franqueado, o gestor do negócio, decidindo e estabelecendo o rumo a ser seguido, né? Pela empresa, pelos seus colaboradores. E ele também, nesse momento do planejamento estratégico, define os números, os resultados que ele deseja alcançar, né? Então ele tem o sonho, transforma esse sonho em metas tangíveis, né, que possam ser alcançadas com uma certa dose, é lógico, de desafio, e é exatamente isso que os seus colaboradores e a sua empresa e os departamentos irão seguir. Temos aí também o planejamento tático. O planejamento tático, na realidade, ele é um desdobramento desse planejamento estratégico, certo? Então, o planejamento tático está mais focado nos resultados específicos de cada área. Então, no nosso caso, o pedagógico. O que seria o planejamento tático do pedagógico? Nós teríamos indicadores que vão nortear as nossas ações mês a mês, né? Então, esses indicadores precisam estar se comunicando com as metas gerais que foram estabelecidas no processo de planejamento estratégico, certo? Então, o que é um indicador pedagógico? Uma média de alunos por turma, né? Se eu defino uma média de alunos por turma saudável, essa média de alunos por turma tem que ser um indicador que no final do ano, no final do período desse planejamento, o número de alunos que foi desenhado lá no planejamento estratégico seja atingido. Então, uma meta precisa se comunicar com a outra. Então, as metas que forem estabelecidas dentro do planejamento tático, elas precisam ser resultado, né, das metas estratégicas estabelecidas, certo? Temos aí também o planejamento operacional. O planejamento operacional está relacionado à operação, ou seja, como que esse planejamento tático, né, ele vai acontecer no dia a dia da unidade. Então, os prazos, as atividades, os responsáveis, né, a forma de controle e de monitoramento dessas metas menores, desses indicadores, certo? Então, hoje, nós sabemos que é de exclusiva responsabilidade do franqueado, do gestor do negócio, pensar estrategicamente. É lógico que o franqueador dá um apoio para que isso aconteça. Agora, as metas relacionadas, os indicadores relacionados ao planejamento tático, eles são estabelecidos por cada unidade franqueada, tendo em vista um histórico, tendo em vista um certo grau de desafio e tendo em vista o sonho que deseja ser realizado. Bem, o planejamento operacional, ele é aquele que indica de uma forma muito que pontual como cada ação para se atingir esses indicadores e as metas maiores, né, cada ação será realizada com prazos, com responsáveis, né, com uma mecânica ou como serão os procedimentos para que as ações sejam alcançadas. Bem, em linhas gerais, é isso aí o planejamento. O planejamento diz respeito a ações do hoje, mas para que se alcance resultados no futuro. E nós estamos falando de três tipos de planejamento, certo? Então, o estratégico, o tático e o operacional. E agora eu vou mostrar um pouco mais para vocês do que significa isso, do que significa essa fala toda no concreto. Bem, eu gosto muito de trazer essa frase aqui de César Magalhães, que diz exatamente o seguinte: a importância do planejamento é tal que, se não for feito, melhor será nem começar a realizar qualquer sonho,
Melhor mantê-lo como sonho do que teimar e transformá-lo num pesadelo. Afinal de contas, na verdade, planejar acaba ficando mais barato do que improvisar compulsivamente. Então, a importância do planejamento é tanta que, se você definir ou se você decidir não realizá-lo, você precisa aprender a lidar com frustrações, Porque se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, se a gente não sabe que resultados a gente quer alcançar, qualquer caminho serve. E aí é que começa tanto o investimento de tempo e em dinheiro em ações que não nos levarão aos resultados que a gente deseja. Bem, então qual é a nossa proposta? Qual é a proposta do Supera? Um modelo de planejamento estratégico e tático é recomendado pelo franqueador, ou seja, quando você abre a sua unidade, quando você está no momento inicial, você recebe todas as orientações em relação aos números, O que é necessário alcançar nos primeiros meses, o que é importante em relação à inauguração, os resultados da inauguração, e também assim com o pedagógico. Então, mesmo antes de você começar a atuar, você já tem acesso ao planejamento pedagógico. Então, no pós-treinamento, todo gestor pedagógico franqueado pode ter acesso, sim, aos indicadores e aos números do pedagógico. E fica por conta da unidade franqueada exatamente o mais importante, que é a condução das ações que vão levá-los a atingir os objetivos propostos, as metas propostas, certo? Então, esse planejamento pedagógico, para você unidade nova que está começando, ou para você uma unidade que já está em processo, já está em operação, mas que ainda não realizou o seu planejamento, vocês precisam acessar na Extranet o modelo desse planejamento. Esse planejamento, vou mostrar com mais detalhes daqui a pouco para vocês, mas vocês têm aí as metas pedagógicas para as escolas que estão iniciando, nós temos os indicadores pedagógicos, as ações que devem ser implantadas e como acompanhá-las e responsáveis, e vocês vão gerar um calendário local, certo? Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa planilha. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa planilha. Essa é uma planilha em Excel e nós temos aí 4 abas: metas pedagógicas, indicadores pedagógicos, eixos, ações e o calendário, certo? Então vamos lá, dentro de metas pedagógicas, nós temos aqui as metas mais estratégicas. Então, uma unidade no seu período de abertura, no seu primeiro ano de atuação, nós temos como meta de manutenção de alunos 80%. E nós temos também um referencial que é, no máximo, 3% de evasão mensalmente. Então, essas são as maiores metas que nós temos. Depois disso, nós vamos para os indicadores pedagógicos. Aqui dentro de indicadores pedagógicos, nós temos média de alunos por turma, e aí você tem alguns referenciais. Então, por exemplo, para escolas no período de 0 a 6 meses de atuação, 4 alunos por turma. Para escolas num período de 6 meses a 1 ano de atuação, 6 alunos por turma. Para escolas com mais de 6 meses de atuação, com mais de 1 ano para escolas com mais de 1 ano de atuação, 8 alunos por turma. E aí você tem essa planilha para facilitar a sua visualização. Depois disso, nós temos aqui alunos com mais de 6 meses em uma apostila. Esse é um indicador muito importante quando a gente fala de fidelização, porque o aluno que não sente progresso ou que ele não anda, que ele não progride no seu material, nas suas apostilas, no seu treino, ele não sente que o progresso está acontecendo. E aí há uma grande tendência à evasão, à desistência. Então, esse é um indicador que nós gerenciamos todos os meses, Programa de capacitação de educadores, muito importante ser considerado como um indicador bastante estratégico e que deve estar no nosso planejamento. Então, quando você abre a sua unidade, para que você possa começar a atuar, você precisa ter um educador homologado, Ou o próprio gestor pedagógico, ou o franqueado que vai dar as aulas, ou um educador, mas homologado, com uma capacitação mínima para poder ministrar as aulas, certo? Só que essa não é a capacitação total. Então, depois dessa capacitação inicial, o educador ele tem 10 meses, ou gestor, ou franqueado, mas na função de educador, tem 10 meses para cumprir toda a sua capacitação.
Então, é lógico que quando a unidade começa a atuar, o educador começa com essas turmas, se ele não der prioridade, se ele não achar que a capacitação é algo muito importante, ele vai deixar para segundo, terceiro ou quarto planos. E é o gestor pedagógico que deve monitorar isso. Então, qual é a nossa referência? Que em 10 meses o educador tenha concluído, tá? Agora, por que isso aqui é muito importante para a unidade franqueada? Hoje nós temos muitas unidades e unidades que são próximas e nós podemos ter a transferência de aluno. Então eu abri a minha unidade numa cidade que já tem uma unidade supera, só que a minha unidade fica muito mais próxima da casa desse aluno. O que você acha que ele vai querer fazer? Provavelmente uma transferência. E aí, essa unidade franqueada nova está preparada para receber esse aluno? Entenderam a importância da capacitação do educador no máximo em 10 meses? Bem, então esse é um indicador que consta aqui. Depois disso nós temos aqui, olha, as tarefas pedagógicas. Então dentro de tarefas pedagógicas nós temos eleger um gestor pedagógico para a unidade, e aqui você tem uma planilha que vai dizer quando que você vai fazer isso. Implantar entrevista inicial e registro em ocorrência. É lógico que nós temos outros recursos para explicar outros recursos que explicam o que é a entrevista inicial. Aqui no planejamento a gente está falando da implantação, tá? Então é um indicador, uma tarefa pedagógica importante e que deve ser implantada. Nesse formulário você vai ver quando que isso vai acontecer. Nessa primeira coluna a gente tem a referência aqui de primeiro trimestre, tá? Então SGS para o registro e controle, né, pedagógico. Então também quando que deve ser implantado. Pesquisa de satisfação, comunicação sistemática, informativos mensais, murais e ambientação da unidade. E aí vai. Uma série de tarefas pedagógicas importantíssimas que devem ser implantadas. Então, por meio dessa planilha, você tem acesso a essas informações e você tem acesso aqui, olha, em que semestre ou em que trimestre que elas devem começar a ser implantadas, tá? Bem, e agora nós temos aqui também a aba Eixos de Ações. Então aqui nós temos todas as ações que vão fazer com que os indicadores e as metas se concretizem ao longo do ano, tá? Então vamos lá para uma primeira ação, só para que vocês entendam qual é a dinâmica dessa planilha. Ação 1, monitoramento da média de alunos por turma. Não estava lá um indicador que a gente tem que no planejamento, trimestralmente, ir monitorando a média de alunos por turma? Então aqui a gente tem uma ação que vai fazer com que isso se realize. Então nós temos lá, qual é a meta? 1 ano, né? Eu quero o quê? 6 alunos por turma no primeiro ano de atuação. Como que eu vou acompanhar? Como que eu vou fazer com que isso se realize? Por meio de ações comerciais, observação diária dos educadores e análise mensal do gestor pedagógico. O período 1 ano. E aí, como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos lá para mecânica. Então aqui em mecânica nós temos todas as ações que vão fazer parte, né, da realização, vamos dizer assim, desse objetivo, dessa meta. Então, abrir turmas que atendam perfis diferenciados. Isso é muito importante para que você tenha, né, um leque de turmas para oferecer. Estudar com o comercial cada nova proposta de horário. Então não é porque o comercial chegou correndo e falou, olha, eu tenho esse cliente aqui, ele só pode nesse dia e nesse horário. Ok, no começo nós temos que ter sim uma maior flexibilidade para isso, mas depois que a unidade já começou a caminhar, a gente já começou a conhecer o perfil, os horários mais de pico, procura e tudo mais, então a gente precisa fazer uma análise sobre cada requisição de abertura de turma que vem, né? Então é um horário que é o horário de pico? Eu posso conseguir outros alunos para essa turma, né? Então, a média de alunos por turma ela é muito importante na fidelização e na saúde financeira, inclusive, da unidade, né? Porque se a gente tem uma média de alunos por turma saudável, o que acontece? Eu tenho alunos que vêm para a aula e ficam felizes, né? Quem que gosta de ir para um lugar onde você vai ter aula só com mais um outro? Que tudo é meio xoxo, né? Que falta alegria, que falta falação, que falta, sei lá, pessoas interagindo, né? Então, manter uma média de alunos saudável, ela é importante por quê? Porque garante, sim, financeiramente algo importante, mas que traz maior fidelização, traz maior dinamismo, a aula fica mais gostosa, as pessoas vêm para cá para quê? Para realmente fazer o social, conhecerem pessoas, principalmente a terceira idade, tá? Então,
a média de alunos por turma é um indicador super importante de ser gerenciado e a gente tem aqui uma série de ações pontuais para que isso aconteça. Depois nós temos uma outra ação, monitoramento do tempo de apostilas por aluno. Como eu já expliquei anteriormente, esse indicador ele é muito importante de ser monitorado porque tem tudo a ver com fidelização também. E aí a gente faz a descrição de várias ações que podem impactar nesse resultado. Então você, escola nova ou escola que já está em operação, que não realizou um planejamento ainda, aqui você tem todas as diretrizes do que fazer, que resultados esperar e como fazer, e os responsáveis inclusive, tá? Então para você, unidade nova que está abrindo, qual é a sua tarefa? A sua tarefa é baixar essa planilha no seu computador, você vai olhar para todos esses indicadores pedagógicos, você vai para a aba Eixo Ações e você vai personalizar. Então tá, é esse o resultado que eu espero? Ah, é esse o resultado que eu espero. Quem serão os responsáveis? Coloca os nomes, ao invés de deixar lá gestor, educador, põe nome. Os prazos. A gente coloca os prazos aqui de uma forma geral, mas sei lá, 30 dias. Ah, depois de 30 dias? Então tá, se eu começo agora, 30 dias vai dar no dia 27 de maio. Então você vai personalizar essa planilha. Depois que você personaliza essa planilha, né, para que você consiga implantar todas essas ações aqui, aí nós temos capacitação de educador, nós temos a entrevista inicial, como fazer para implantá-la, pesquisa de satisfação, como fazer, enfim, a comunicação sistemática. Temos aí todas as ações importantes para que você consiga fazer uma gestão pedagógica de excelência. Depois que você personalizar isso aqui tudo, com datas, prazos, resultados esperados e os responsáveis, aí você tem condições de fazer o calendário, que é a última aba, tá? Aí você vai colocar dentro de cada mês todas as ações que são importantes. Então, por exemplo, a gente viu ali entrevista inicial. A primeira ação, vou voltar lá. A primeira ação para a entrevista inicial. Vamos pegar aqui, entrevista inicial. A primeira ação para a entrevista inicial, leitura do manual pedagógico e checagem de dúvidas com o Departamento Pedagógico Nacional, se necessário. O que você vai fazer? Isso aqui vai acontecer agora, esse mês. Eu já estou programando para a semana que vem. Então, nós estamos aí na primeira semana de maio. Aí você vai lá no calendário e vai colocar lá, maio. Maio. Qual é a ação? Que dia, né? A gente pode colocar aqui dia 5 de maio. Leitura do manual, né? Depois disso, você vai lá para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Ah, é tal coisa, tirar dúvidas com o departamento pedagógico. Bota lá, 10 de maio. Checar dúvidas com o Departamento Pedagógico Nacional. E aí você vai, certo? E você vai criando o seu calendário, tendo em vista as ações que estão lá no eixo ações. Não é difícil, é trabalhoso, mas é o que vai te direcionar no seu dia a dia. Eu vou mostrar algo para vocês aqui agora. Então, aqui no franqueador, nós também temos os nossos indicadores, nós também temos as nossas ações e nós temos aqui também o nosso calendário. Então, por exemplo, olha só, em fevereiro, a gente criou lá os nossos indicadores, a gente seguiu os nossos indicadores, nós criamos todas as ações e depois disso nós colocamos em calendário. Então eu coloquei 1º de fevereiro, vou fazer isso aqui, dia 2 de fevereiro, 3, 4 e aí vai. Então esse calendário ele só foi possível, por quê? Porque eu defini que resultados eu queria atingir, quais eram os meus indicadores e que ações. E depois, tendo em vista essas ações, é que eu consegui construir o calendário. Algumas ações, elas não estão datadas, vocês podem ver aqui, mas são ações que elas devem acontecer naquele mês. Então, quando eu chego no início do mês, aliás, sempre no final de um mês, eu já vou analisar os meus resultados. Então, eu olho para aquele calendário, né, do mês anterior e já coloco na minha agenda. Você pode fazer do jeito que você quiser, né? No Outlook, no papel. Eu ainda sou da época do papel porque facilita muito o meu manuseio, né? Então, eu já coloco no mês inteiro todas as datas que estão no meu calendário. E o que especificamente eu não coloquei com data, eu defino qual vai ser o melhor momento do mês para acontecer. Então, entendido? O planejamento pedagógico, ele acontece por meio desse arquivo aí que eu mostrei para vocês.
e ele pode direcionar você no preparo. Então você tem lá desde as metas, indicadores, ações e você constrói o calendário. Se você seguir esses passos, eu posso te garantir que você vai saber muito bem para onde você quer ir. E aí você não vai ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Os seus tiros serão mais certeiros, né? E com certeza a fidelização dos seus alunos será certa. Será certa. Bem, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje sobre o planejamento pedagógico. Espero que essas informações sejam importantes e relevantes para vocês e que realmente auxiliem na preparação do planejamento pedagógico de vocês. Então, essa fala é para você, gestor pedagógico. Se você sabe para onde você quer ir e que resultados você quer alcançar, provavelmente os resultados virão com excelência. Agora, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho servirá. Um abraço e até o próximo vídeo.